Seguinte, galera, primeiro react do canal, tá? Na verdade eu fiz um teste uma vez ali de um react, mas enfim, oficialmente a fase dos reacts começa agora. E eu queria pegar um vídeo do Pondé de 4 anos atrás, tá? Um vídeo do Pondé falando sobre Bolsonaro há 4 anos atrás, se o Bolsonaro é fascista, pra gente ver como é que vai se construindo a imagem, né? Como é que vai se construindo a coisa. E eu acho importante trazer o Pondé, porque o Pondé é alguém que é e se mantém numa centro-direita. Uma centro-direita e num país que a gente vive que radicalizou a direita, né? Extrema-direita. Por que trazer alguém de centro-direita? Para mostrar que até a centro-direita foi conivente com o nazifascismo bolsonarista, que agora não resta dúvidas. Então vamos começar, tá? O uso da palavra que tem sido muito comum nos últimos tempos, fascista, para o fenômeno Bolsonaro, a gente entende que o histórico do Bolsonaro, ele já deu algumas declarações bastante infelizes. Olha só, declarações bastante infelizes. Não, o Bolsonaro deu declarações criminosas, né? No golpe em 2016, ele homenageou um torturador da ditadura militar. O Bolsonaro deu declarações criminosas. E daí o centro-direita vai dizer infelizes. Quem é que nunca falou, quem é que nunca deu declarações infelizes? Você com certeza já falou bosta na sua vida, né? Agora, uma coisa é você falar bosta, outra coisa é você dar declarações criminosas, tá? Que denunciam, inclusive, uma possibilidade futura de atentar contra a democracia. Então, né, você tem toda uma centro-direita passando pano, declarações infelizes. Olha que bonitinho. Em alguns casos, mas o uso, tecnicamente falando, é equivocado. É claro que no debate... O uso, tecnicamente falando, é equivocado. Vamos ver se ele vai apresentar, né, explicar por que esse uso é equivocado. Na militância, não importa muito, digamos assim, a verdade técnica dos termos históricos e políticos. O que importa, na verdade, é você agredir, convencer aquele que é o seu alvo, né? Então, você pode chamar um fulano de comunista, você pode chamar o outro de fascista. A diferença é que quando, né, a direita chama as pessoas de comunista, ela não faz a menor ideia do que é comunismo. Você pode explicar inúmeras vezes o que é comunismo, porque eu explico inúmeras vezes para as pessoas o que é comunismo. Elas não estão nem aí, elas vão continuar usando o termo comunista de maneira errada, porque elas fazem questão de fazer isso, porque a direita ela precisa dessa falsificação dos conceitos para existir, né? Então precisa falsificar o conceito de liberdade, o conceito de igualdade, senão não se justifica perante a população. E quando a gente usa o termo fascista, na verdade, a gente está muito próximo. O Bolsonaro foi um fenômeno fascista. Tá? Os especialistas não estão em dúvida, né? Quem está em dúvida é o palpiteiro de centro-direita, que o centro-direita também é extremista pra caramba, mas enfim, é o palpiteiro que está em dúvida, tá? Não, na verdade não está em dúvida, né? Tá dizendo que não tem tecnicalidade, sei lá. Enfim, continuemos. E isso daí simplesmente tem um sentido meio aproximado e não exato. Tecnicamente falando, o fenômeno chamado fascista, associado antes de tudo ao Mussolini como líder político, era o próprio Mussolini entendia fascismo e definia fascismo como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Aí é que tá, né? Olha que frase, né? A frase de Mussolini, que eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, inclusive para dizer que bolsonarismo não é fascista, etc. Porque tem inúmeras falsificações que a gente se confunde. Primeiro que o capitalismo, ele é um sistema baseado no Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Os ANCAP estão completamente errados no que eles propõem, tá? É uma impossibilidade de pensar o capitalismo sem Estado e justamente por isso que o fascismo pode vir daí. Mas também, né, se você pegar o nascimento da biopolítica, em que Foucault tá falando um pouco fala um pouco do fascismo, né, ele comenta que o fascismo, o nazismo, eles não são uma ampliação do Estado, eles são ampliação de um partido. Se você for pensar, né, que o Estado tem que ter instituições autônomas, e essas instituições elas não estão, não necessariamente, elas
elas vão dialogar com o governo, né, com o partido, mas vamos pensar a diferença entre Estado e governo, né? Estado é aquilo, são as instituições que se mantêm independentes e autônomas, e o governo é o que vai trocando, que a gente vai elegendo, tá? Então, não existe fascismo com ampliação, inclusive dentro da lógica do capitalismo mesmo, tá? Com ampliação e autonomia estatal. Pelo contrário, autonomia do Estado, isso falando dentro dos moldes capitalistas, que eu sou comunista, sou contra, mas ainda assim, a autonomia dentro do Estado é o que impede o fascismo. É porque o Alexandre de Moraes tinha certa autonomia para fazer o trabalho dele, que ele conseguiu punir uma série de criminosos, que se a punição estivesse a mando do governo, né? Então, se o Bolsonaro conseguisse aparelhar o Estado como ele gostaria, não teria tido essas punições, não teria barrado o fascismo. Então, o Estado, instituições autônomas dentro do Estado, barram o fascismo. E o fascismo é a ampliação de um interesse, de um governo, de um partido que tem então ideais fascistas e consegue se alastrar e consegue aparelhar o Estado. E aí, digamos, o governo Bolsonaro aí já tem um problema em relação a essa definição. Porque o governo Bolsonaro está trabalhando com uma pauta liberal em economia. Uma pauta liberal. Olha como envelheceu mal, né? A velha faláciazinha do Guedes que vai liberalizar e blá blá blá. E na verdade, né, é uma pauta, primeiro que é uma pauta neoliberal em economia que tá coladinha com o fascismo. Só se lembrar do Pinochet, tá? Então, neoliberalismo e fascismo são quase sinônimos. Neoliberalismo é fascismo de sapatênis. Veja, a minha preocupação aqui não é defender o Bolsonaro, hein? Na verdade, eu não tenho nenhuma preocupação aqui dessa hora. Não é defender o Bolsonaro, mas defende, sabe? A minha preocupação aqui é simplesmente pontuar um conteúdo técnico da expressão. A direita sempre vai dizer que é técnica. A direita não tem ideologia, a direita é técnica. Ele está só falando do conteúdo técnico, ele não está preocupado com o Bolsonaro, não está preocupado com nada. Ele é um intelectual que está preocupado com o técnico. Ideológicos são os outros. E fazer com que a gente entenda o seguinte: uma das características dos eleitores do Bolsonaro e do fenômeno Bolsonaro no Brasil, e que não é diferente de outros casos semelhantes no mundo nos últimos tempos, é que, ao contrário de querer destruir a democracia, como algumas pessoas falam, esses eleitores entendem que o que eles estão querendo é que a democracia foque neles. Porra, envelheceu mal pra caralho isso, né? Não, eles não querem que destrua a democracia, né? Os bolsominions não querem que destrua a democracia. Eles deram... Enfim, você pode dizer, mas o Pondé não tinha como saber. Na verdade tinha, estava toda a esquerda avisando. A esquerda estava avisando desde sempre. Bolsonaro e seus eleitores querem destruir a democracia. Não é só sobre focar neles, é sobre deixar a Yanomami morrer, é sobre empregada doméstica não poder andar de avião, é sobre negacionismo, é sobre tudo isso que vocês viram esse tempo todo, esses 4 anos. Então, mais uma vez, o Pondé tá dando esse verniz bonitinho, populista de pessoas que buscam a salvação no Bolsonaro, né? Na verdade, o que eles buscavam mesmo e buscam é o fascismo mesmo. Como se fala por aí. Foque neles. No sentido de que eles acham que a democracia foi, de alguma forma, tomada por elites intelectuais, elites culturais, elites políticas. Então, né, mais uma vez, elites intelectuais, os intelectuais são um problema pro fascismo, de fato. A artista também, a arte precisa ser aparelhada, né, a intelectualidade tem que ser aparelhada pelo ideário fascista, que a direita é latentemente fascista, até a centro-direita, como fica bem claro aqui. Então, assim, precisa aparelhar os intelectuais, daí vai vir uma escola sem partido, que é a coisa mais partidária que existe, né, aparelhamento de intelectuais, aparelhamento de artistas, por isso que artista virou um problema, né? A maior parte dos artistas de boa qualidade por aí viraram um problema. A gente tem essa coisa nojenta que é o sertanejo universitário, que é aparelhado, então, ganhando inúmeros, né, milhões para contratos milionários em cidadezinha pequena, etc. Então, aparelhamento da arte, né? Que é o que bomba no país. Então, o suposto aparelhamento da política, que na verdade nunca existiu, né? Tanto que Lula foi bastante democrático, Lula foi preso injustamente, ficou 500 e poucos dias preso, aceitou isso tudo e voltou democraticamente, mas enfim, né, olha a passação de pano.
elites econômicas que ficam fazendo os joguinhos deles em casas de campo, casas de praia, restaurante caro dentro da universidade. É porque o bolsonarismo odeia elite. Vocês viram que o bolsonarismo odeia elite. Não é nem um monte de gente que ou é da elite ou quer ser elite, né? Essa galera frustrada que acha que é empreendedora, que acha que é rico, que fala de taxar grande fortuna, pensa que vai taxar o Celtinha dele, enfim. Eles têm ódio de elite agora, né? Congressos de sociologia e filosofia por aí, ANPOFs da vida. ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ocorre a cada 2 anos, a galera vai discutir filosofia, parará, o Pondé, como o Pondé, no meio filosófico ele não é muito respeitado, ele é respeitado no país como palpiteiro mesmo, porque de verdade, assim, ele não é filósofo de qualidade, né, então ele tem muito recalque, tá, então ele tá criticando aí os congressos que as pessoas vão para discutir coisas sérias, né, pessoas que têm como desmistificar a quantidade de bosta que ele fala. Quando, na verdade, eles estão esquecidos. É por isso que esses eleitores... eles estão esquecidos, daí eles tiram o governo mais inclusivo que a gente teve democraticamente e colocam o governo menos inclusivo que a gente teve democraticamente. Os eleitores do Bolsonaro, eles estão em busca do que a gente pode chamar de um tipo de democracia direta. Daí a importância das mídias... Não, eles não querem democracia. ...sociais para eles. Eles se veem como alguém... A importância das fake news do WhatsApp, né? que está corrigindo um defeito da democracia. Isso não é unicamente minha opinião. O defeito é a democracia para eles. Bom, qualquer pessoa que hoje vá em busca de literatura especializada em política dos últimos 4 anos no mundo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. O governo Bolsonaro e o fenômeno Bolsonaro não pode ser reduzido ao fascismo histórico. Daí ele não vai citar, ele não vai nada. Qualquer pessoa, olha a falácia, qualquer pessoa sabe o que eu estou dizendo. Quer dizer, se você não sabe que o governo Bolsonaro não pode ser reduzido ao fascismo histórico, você é um ignorante, né? Você não tá nem na qualquer pessoa que já sabe uma trivialidade. Quando, na verdade, gente, o que a gente vê na literatura, tanto anterior ao fascismo, quanto o que está acontecendo, tudo que se produz nesses 4 anos de Bolsonaro, é praticamente um consenso entre todo pesquisador sério de filosofia, história, sociologia, de que o fenômeno Bolsonaro é fascista. Então ele está te dizendo exatamente o contrário do que está acontecendo no meio intelectual. Por quê? Porque ele tem esse recalque intelectual, mas ele sabe que ele tá falando para um público que o que ele fala é lei. Sabe? E a intelectualidade é exatamente o oposto disso. É você poder ser corrigido com fatos, né? Ele não tá apresentando nenhum fato, ele tá dando palpite e as pessoas vão ouvir como lei. A radicalização do Pondé ao Olavo de Carvalho. Isso significa que, quando você chama o Bolsonaro de fascista, você, na verdade, está confundindo os termos, confundindo a análise. Não está, você tá certo. E atrapalhando até aqueles que, por acaso, queiram criticar o governo Bolsonaro. Ah, sim, porque adianta muito criticar o governo Bolsonaro. Tá atrapalhando, olha só, o Pondé que queria criticar o governo Bolsonaro, entendeu? Mas como vocês chamam o fascismo de fascismo, vocês estão atrapalhando o Pondé, gente. Pondé, né, super crítico, Pondé que nos salvou do governo Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, porque os eleitores do Bolsonaro, pelo contrário, eles querem uma democracia que esteja na mão deles. Mentira, eles não querem democracia. Na mão, no celular deles. Eles querem... As correntes de WhatsApp dando toda a narrativa baseada em fake news que se descola completamente dos fatos. É isso que eles querem. Eles querem não precisar dos fatos. Eles querem que esses valores fascistas deles possam ser impostos socialmente. E querem, se pudesse chamar isso de democracia, eles querem, né? Eles querem chamar isso de democracia. Então, na verdade, eles queriam não respeitar o resultado das eleições, mas eles queriam colocar o presidente deles, né? Então, o eleitor dele, a pessoa que eles queriam eleger, mais um sistema democrático. Então, é uma democracia sem democracia. É isso que eles querem. Querem uma democracia que eles conversem com seus representantes.
e que... É porque o Bolsonaro, ele foi um exímio exemplo de pessoa que dialogou, né? Ele chegou Covid, então o ministro da Educação queria fazer de um jeito, ele super dialogou, ele super respeitou as pessoas que disseram, ó, Bolsonaro, faça desse jeito. Diálogo, assim, é o ponto forte dele. Os seus representantes conversem com eles. E não que os representantes fiquem fazendo jogadas, esquecendo que eles existem. E lembre sempre, hein? Se eles quisessem isso, eles ficavam com o Lula, né, gente? Porque foi o mais próximo que a gente teve, vamos combinar. O eleitor típico do Bolsonaro é aquele que acha que o Estado o esqueceu, que a sociedade o esqueceu. E a partir de Bolsonaro esqueceu mais ainda. Que a sociedade serve simplesmente às pessoas que são chiques e elegantes, e por isso eles se identificam com um sujeito que faz churrasco na varanda, vai ao banco durante a semana e gasta milhões de cartão corporativo, tirar dinheiro do caixa eletrônico, e que fala diretamente numa linguagem que todo mundo entende. Você entende que não incomodou ao eleitor básico do Bolsonaro os cartões corporativos e toda a rachadinha, todos os luxos que ele se propõe? Então, na verdade, foi uma construção de imagem. Foi uma construção de imagem aí, mas tanto faz, gente, tanto faz, porque ele representa o fascismo. Então, a imagem que ele constrói aí é fachada, entendeu? O Bolsonaro pode ser corrupto. É sobre isso, é sobre o Bolsonaro poder ser corrupto e sobre criar um discurso de corrupção em cima do Lula para poder justificar o injustificável. Então nunca mais chame o Bolsonaro de fascista. Fascista, Bolsonaro nazista, Bolsonaro nazifascista. Chame sempre. A gente não pode esquecer que o Brasil está tentando se fascisticizar e felizmente a gente está conseguindo barrar isso, mas o risco continua, tá? Chame muito o Bolsonaro de fascista. Você pode até chamar se estiver com raiva, mas quando você estiver fazendo isso, você está cometendo um equívoco histórico, filosófico e político que ele não apresenta em momento algum no vídeo e em momento algum da carreira dele. E está esquecendo o fundamental. O eleitor do Bolsonaro acha que ele está salvando a democracia. Foda-se o que ele acha. O que importa é o que ele está fazendo, não o que ele acha, tá? Salvando a democracia, né? Não respeitando o resultado de eleição, invadindo, enfim. De você. É isso então, né, gente? É isso. Olha como, né, até a centro-direita tem toda essa conivência com o que aconteceu, sabe? Todo esse sangue nas mãos, eu diria. Então é isso, primeiro react aí, espero que tenham gostado e até mais.